Brasília, ainda com muita notícia, ainda com muita agitação, é claro, porque a partir do dia 1º, domingo, teremos a transição, a mudança de governo e a posse de Lula pela terceira vez na presidência da República. A capital federal mobilizada para garantir a segurança dessa solenidade e muitas dúvidas surgiram a respeito do que irá acontecer de fato no dia 1º, depois que foi descoberto aquele artefato explosivo, bananas de dinamite com um detonador, amarradas, presas em uma caixa em um caminhão-tanque que se dirigia para o aeroporto de Brasília. É a história do Natal, que até agora tem repercussão, é claro, porque nesse momento, além de tentar entender como agiram as pessoas que colocaram esse artefato no caminhão, qual foi o financiamento da ação dessas pessoas, já que 2 identificados, um deles preso e o outro foragido, não teriam condição própria de manter a estrutura, de comprar armas, de se manter na capital federal sem trabalhar, porque nenhum dos dois digamos, ali tem a vida ganha, como se diz, né, no popular. Bem, essas investigações ocorrem por um lado e pelo outro lado o que acontece é o reforço da segurança na posse do presidente Lula. A tradição manda que a cerimônia de posse seja cercada de uma grande festa e de uma grande solenidade, com o percurso sendo traçado pela esplanada dos ministérios e o presidente eleito a bordo do Rolls-Royce presidencial. Chega, toma posse, sobe a rampa do Palácio do Planalto. É toda essa cerimônia que deve acontecer no domingo também, com algumas dúvidas. Lula seguirá em carro aberto ou em carro blindado? Pelo que disse hoje Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, a segurança está garantida do novo presidente da República e inclusive com um apelo para que as pessoas que se planejaram para participar da posse, que façam isso com segurança e com a certeza de que dará tudo certo. De qualquer forma, hoje também aconteceu uma entrevista coletiva em Brasília, envolvendo Flávio Dino, envolvendo o novo ministro da Defesa e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que se posicionaram a respeito da segurança da posse de Lula no domingo. Lana Canepa, apresentadora do Bastidores do Poder, hoje falando direto do centro do poder de Brasília. Muito boa tarde, bem-vinda, Lana! Olá, Thaís, ótima tarde para você, ótima tarde para todo mundo que está aqui no Bastidores do Poder. Thaís Freitas, é um prazer estar contigo, falando direto da capital federal. Um dia relativamente nublado, mas sem chuva aqui em Brasília. Eu cheguei há pouco tempo aqui à redação da Band Brasília, já estava fazendo algumas reuniões para saber dos preparativos para a cobertura da posse. Daqui a pouquinho o Jornal da Band lá direto do CCBB, porque tem chance, possibilidade de anúncio de novos nomes, ainda a chance remota para hoje, mas provavelmente para amanhã. A lista dos 16 últimos nomes de ministros deve ser oficialmente anunciada pelo presidente eleito Lula, e entre os nomes Simone Tebet. A gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu só te dar uma informação de última hora, Thaís, que acaba de chegar aqui pelo pessoal da Band News FM, uma ameaça, está sendo investigado nesse momento um carro que foi estacionado no setor hoteleiro norte, que teria uma mochila suspeita com a possibilidade de que fossem explosivos. Ninguém foi encontrado próximo a esse carro, então tem essa informação de momento aqui. Fica esse clima instalado de tensão depois do episódio, né, de uma tentativa de atentado que foi frustrada pela atuação da polícia, né, e o reforço para a segurança. Eu ouvi você falando sobre carro aberto ou não, ainda é um dilema que provavelmente só deve ser mitigado no momento exato da cerimônia de posse. Tudo que for anunciado por antecedência pode comprometer o plano de segurança. Também te digo que no meu voo aqui para Brasília, para a capital federal, eu vim conversando com um colega de poltrona, agente da Polícia Federal, e ele me disse que pelo menos quase 800 homens vão reforçar a segurança no dia da posse, além do efetivo, né, da Polícia Militar. Então, quase 3.000 homens na esplanada dos ministérios para garantir que vai correr tudo bem
no próximo domingo aqui na capital federal. Lana, circulando por Brasília, o que se nota de diferente na estrutura da capital federal, que já muda às vésperas da posse, ainda mais uma posse como essa com a segurança tão reforçada? Isso já é visível? Ainda superficialmente, viu, Thaís? A sensação aqui na capital federal, nesse período assim, de feriado e véspera de posse, é de uma cidade bastante esvaziada, o trânsito muito tranquilo. As informações, quando eu cheguei aqui, perguntei como é que estava aqui a movimentação, ainda muito pequena, né? No voo que eu estava vindo aqui para a capital federal, tinha além de um grupo de policiais federais que estavam preparando essa operação para a cobertura para a área da segurança do dia da posse, e aí um grupo grande, né, mais de 10 policiais federais no meu voo. Além deles, eu conversei com algumas pessoas que estavam comigo no avião, pessoas que vêm para curtir a posse, né, para curtir o evento, para acompanhar, simplesmente para participar desse evento que vai ser o dia da posse, porque além da cerimônia oficial que passa pelo Congresso Nacional, subida da rampa no Palácio do Planalto, Ministério das Relações Exteriores, tem vários pontos dessa cerimônia do dia da posse. Depois tem um evento com a participação de artistas, enfim, e tinha um pessoal, um grupo pequeno que também estava no voo com quem eu estava conversando e que vem para curtir mesmo, né? Engraçado, tem várias perspectivas desse momento que a gente está vivendo aqui na capital federal. Nesse momento, o clima está ajudando mais a movimentação de um dia de feriado, uma semana muito tranquila aqui na capital federal, e por enquanto não encontrei, circulando o pouco que circulei pela cidade, encontrei algumas estruturas já sendo montadas. Daqui da janela da Band Brasília dá para ver, viu, Thaís Freitas? O palco sendo montado ali na esplanada dos ministérios, mas com relação ao esquema de segurança, ainda nada visível que eu possa relatar para vocês, mas vamos ter uma semana toda para acompanhar aqui de pertinho em Brasília como é que vai ser esse dia da posse, e eu vou trazer todos os detalhes aqui no Bastidores do Poder também. Oba, estaremos, é claro, de plantão todos nós aqui no dia da posse, na transmissão, na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, para que você acompanhe tudo o que acontece em Brasília. O dia da posse é um dia emblemático, né? Algumas solenidades, alguns atos do poder público são importantes, porque eles marcam as datas, eles marcam a estrutura democrática e a sucessão normal dos fatos como deve ser. Dessa vez, dentro da liturgia da posse, há uma dúvida, né, Lana? Se, de fato, Jair Bolsonaro não estiver presente, como tudo indica que não estará, para transmitir a faixa presidencial ao presidente eleito e aí, naquele momento, empossado Lula, quem o fará, Lana? Algumas possibilidades em discussão, mas o mais provável é que um funcionário do Palácio do Planalto o faça, né? Isso não impede, a posse não depende dessa transmissão da faixa, por mais que seja um rito de passagem importantíssimo, uma cerimônia e que a nossa jovem democracia assistiu pouquíssimas vezes, né, do presidente eleito recebendo a faixa de um presidente eleito anteriormente, mas é uma cerimônia que deve acontecer, perder um pouco do seu brilho, porque demonstra um pouco da falta de comunicação entre as duas equipes, né, a que está deixando o governo e a que está chegando agora. Mas isso não muda nada, Thaís. Na verdade, a posse é dada assim que o presidente eleito faz aquele primeiro discurso no Congresso Nacional. Isso já está ali assumindo o compromisso de respeitar a Constituição, já está considerado empossado. Oficialmente, a transmissão ali do cargo não é o momento da passagem da faixa, né? Que seria muito mais legal se fosse, né, formalmente passado do presidente que deixa o cargo para o que está assumindo. Mas, enfim, é o que temos para hoje. Provavelmente deve ser um funcionário, uma pessoa, um anônimo para nós, né, que vai fazer esse processo. E sobre o carro aberto e carro fechado, eu imagino pelas conversas que tive aqui que essa informação não vai ser confirmada à imprensa, até por uma questão de segurança, com antecedência. Deve ter, na coletiva que eles fizeram mais cedo, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco no Bastidores, falando sobre a questão da segurança, enfim, o Ibanez, o governador aqui do Distrito Federal, eles não confirmam nada, não cravam nada muito, porque tem essa coisa de desenhar o que vai ser a segurança no dia da posse até lá. Tem muita coisa que eles não sabem dizer, porque estão agora se organizando. O que a gente sabe é que o efetivo é enorme, né? Quase 3 mil homens participando dessa operação para garantir
como foi em 2018, e eu acompanhei bem de perto, estava aqui no Congresso Nacional na posse em 2018, um enorme esquema de segurança montado, atirador de elite em cima dos prédios públicos, uma dificuldade enorme para chegar na esplanada, não podia carregar nada, guarda-chuva, garrafa d'água, tudo isso tinha uma restrição enorme. Então agora a gente está ao vivo aqui no Brasil, gente, com as imagens, viu, Thaís? Eu não sei se o pessoal consegue acompanhar a gente ao vivo também, daquela suspeita de bomba que eu falei para vocês no setor hoteleiro norte, uma área que está sendo isolada, a gente vê alguns homens ali circulando e a imagem da mochila ao vivo no Brasil, gente, a mochila que foi encontrada e que eles estão investigando essa suspeita de bomba, como eu disse, infelizmente um clima de tensão instalado no ar ainda na capital federal. Tá e é claro que a gente vai acompanhar de perto esse caso, assim como o Brasil a gente está fazendo agora ao vivo, né, Lana? Mas também é bom avisar o nosso ouvinte que depois do que aconteceu envolvendo aquele caminhão-tanque, qualquer pacote que foi esquecido em qualquer canto de Brasília vai se transformar em suspeito. Em relação à segurança da posse, Flávio Dino e o novo ministro da Defesa também têm dado já algumas sinalizações do que virá a acontecer. A primeira mudança, Lana, é que o cargo de comandante do Exército será transmitido na sexta-feira, já para o comandante escolhido pela gestão Lula, para que, no dia 31 e principalmente no dia 1º, o comandante do Exército já seja o comandante que vai seguir com Lula durante a sua gestão. Também, Flávio Dino, hoje em Brasília, sinalizou que deve pedir ao Supremo Tribunal Federal que, de uma forma excepcional, proíba o porte de armas em Brasília no dia da posse e nos dias que antecedem e sucedem a posse, impedindo, por exemplo, que os chamados CACs, colecionadores de armas, que tiveram acesso mais facilitado a armas durante o governo Bolsonaro, possam andar armados pela capital federal durante a posse. Isso está sendo aventado, mas ainda não foi formalizado. E dessa forma a gente vai sentindo qual é a composição também do novo governo para garantir a segurança da posse, né, Lana? Exatamente, Thaís. Essas informações que você trouxe são muito importantes. A suspensão do porte de armas no dia da posse ainda vai ser um pedido do dia não apresentado ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, a gente pode ter atualização ainda hoje sobre esse pedido. Isso foi, não sei se você vai lembrar, Thaís, isso foi também, essa movimentação aconteceu no 7 de setembro, né? O que acontece aqui na capital federal é que o perímetro onde está a Praça dos Três Poderes é fácil de isolar e vigiar, mas tem muita circulação de pessoas fora desse perímetro. E aí eles não têm como controlar se as pessoas estão armadas ou não. Então, há uma fiscalização muito maior, e aí eu vou mostrar isso com detalhes para vocês, prometo inclusive mandar imagens para vocês verem como é que está sendo montado esse esquema para garantir a segurança de quem vem para participar da posse, mas é uma área plana, aberta, e que vai ter acesso de muita gente circulando a pé, e que não vai ter fiscalização por uma área ao redor da área fechada. Então, tudo isso ainda tem que ser olhado com muita atenção. Continua ali com a movimentação, a imagem daquela suspeita de bomba no setor hoteleiro norte, aqui próximo, inclusive, ao prédio da sede da Band em Brasília, relativamente próximo. A gente vê ali homens da Força de Segurança, parecem do Exército, se aproximando e mexendo, né, nessa mochila, provavelmente checando se há realmente uma bomba, porque por enquanto é só uma suspeita, Thaís. Outro assunto do dia é a confirmação de Simone Tebet no Ministério do Planejamento com o programa de parceria com a estrutura que ela negociou, PPI, né? Desculpa, Thaís. Estou olhando para a imagem dos policiais e falando contigo ao mesmo tempo. Simone Tebet confirmando que fica no planejamento. Dia do fico para Simone Tebet, mas ela só vai conversar com a imprensa depois do anúncio formal que deve ser feito por Lula, provavelmente amanhã. Mas a informação que eu recebi em off é que, procurada, Simone Tebet disse peça para falar com o Padilha, porque o Padilha saiu anunciando, confirmando que ela tinha aceitado a proposta antes que ela tivesse se pronunciado. Então temos ali um pequeno
constrangimento nos bastidores, mas nada grave. Simone Tebet fica no planejamento, é o que temos para hoje. É isso aí, olha, por falar em segurança em Brasília, a repórter Thaís Sprovieri, também direto da capital federal, está ao vivo aqui conosco para falar sobre o desafio que vai ser garantir a segurança na posse. E a gente fica pensando, né, Thaís, como será possível, por exemplo, se implementar um projeto de detecção de metais para todas as pessoas que se aproximarem ali da festividade, que com certeza serão milhares. Isso já foi esclarecido, Thaís? Boa tarde, seja bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, esse assunto e tantos outros ainda não foram bem delineados aí por esse esquema de segurança. Hoje teve uma reunião aqui no Palácio do Buriti, que é a sede do governo aqui do Distrito Federal. Nessa reunião estavam presentes o governador Ibanez Rocha, os futuros ministros da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e da Defesa também, José Múcio, né? Essa e várias outras questões ainda ficaram em aberto ainda, eles deixaram em aberto para analisar conforme será o andamento dos próximos dias, para que algumas medidas efetivas possam ser tomadas ou não. Mas o fato é que o esquema para a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na esplanada dos ministérios, aqui na área central, no dia 1º, até então, não sofrerá nenhuma alteração aí. De acordo com Flávio Dino, né, o futuro ministro do governo Lula, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, para o dia 1º haverá um policiamento ostensivo, mobilização integral de 100% das forças policiais, incluindo o Corpo de Bombeiros. Ele ainda disse, tem uma sonora que nós separamos, dizendo que a ação de grupos extremistas não vai influenciar na organização do evento. Vamos ouvir, por favor. É que realmente existia ali uma mentalidade totalmente voltada para o crime, que fez atos preparatórios, inclusive buscando cursos como sniper para poder utilizar armamento de alta potência. Então isso está sendo tratado realmente como um ato terrorista e todas as providências já foram adotadas pela polícia, pelo Poder Judiciário também, no sentido da repressão. Bom, é importante lembrar também que essa reunião ocorre após uma série de fatos, pequenos fatos, entre eles a prisão do comerciante George Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, com quem a polícia encontrou um grande arsenal guardado em um apartamento aqui na área central da capital. O governador daqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele conversou durante essa coletiva que foi dada hoje pela manhã, ele disse que conversou com alguns dos policiais que são responsáveis por essa investigação, policiais inclusive que colheram o depoimento desse comerciante que está preso no presídio de segurança máxima aqui na capital, na Papuda. E ele falou que o intuito desse homem era realmente de cometer crimes. Vamos ouvir. Todas as pessoas que virão à posse participarão de um evento em paz e retornarão para seus lares em paz. Não serão pequenos grupos terroristas, não serão pequenos grupos extremistas que vão emparedar as instituições da democracia brasileira. Não há espaço para isso no Brasil. E essa é a mensagem principal que nós estamos aqui com toda a firmeza, transmitindo a esses pequenos agrupamentos. Bom, ainda de acordo com as investigações desse caso, desse comerciante que está preso, ele de fato veio aqui para a capital federal, aqui para Brasília, para participar das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E como foi dito já, após a prisão, ele confessou aí que planejava, sim, um atentado no dia da posse. Eu volto com vocês. É isso aí, a repórter Thaís Sprovieri falando direto de Brasília. Agora